Little Nightmares, um incrível mundo assustador e sombrio, de pesadelos infantis, um verdadeiro mundo dos horrores. Mas afinal, como tudo isso funciona? Hoje vocês terão a resposta. Alguns meses atrás, juntamente com o anunciamento do Little Nightmares 3 e com o trailer do jogo, foi publicado um podcast. Esse podcast é canónico com o universo do Little Nightmares e é praticamente um conteúdo extra para complementar a história do Little Nightmares. Nessa história temos alguns personagens que já conhecemos, como por exemplo os gnomos e o barqueiro. Na altura ele não fez muito sucesso e poucas pessoas o conheciam. Até mesmo eu, quando recentemente descobri da sua existência, não tive muito interesse em explorar a história, nem tão pouco de falar sobre ela no canal. Mas agora que eu sei da importância desta história, tudo mudou. The Sounds of Nightmares é um podcast com 6 capítulos. Uma história perturbadora e muito macabra, com a intenção de expandir e explicar o universo do Little Nightmares. Vai nos deixar completamente intrigados. Vou então fazer um breve resumo da história, sem tentar me aprofundar muito, pois eu não vou falar de cada capítulo, mas sim apenas resumir tudo. Este podcast é uma série de várias entrevistas gravadas ao longo de cada episódio, entre um terapeuta e uma criança. O nome do terapeuta que realiza as sessões psicológicas à menina é Otto, e a protagonista é a None. Quando None era mais nova, ela foi infectada por uma parasita num local com água suja onde ela caiu. Tipo aquelas samsugas nojentas e bizarras que nós vemos em Little Nightmares 1. Mas aqui era uma samsuga normal. E não uma criatura gigante de um mundo de pesadelos. Enfim, continuando. Essa parasita não foi muito especificada na história. Depois disso, None ficou muito doente com a infecção. E os pais dela procuraram ajuda durante muito tempo. Até que um hospital ofereceu para eles um remédio milagroso. O remédio também não foi muito especificado no podcast, apenas sabemos que ela foi curada pelos efeitos da infecção do parasita. E apesar de estar curada, ela tinha a estranha sensação de que ainda tinha algo com ela. E após ser curada, ela começou a ter efeitos colaterais derivados ao remédio. Sonhos ultra realistas que ela começou a ter constantemente. Bem, eu acho que foram mais pesadelos. E nesses sonhos ela conseguia cheirar perfeitamente. Ela lembrava-se de tudo o que tinha acontecido nos sonhos após acordar, e ela também se magoava nesses sonhos. E derivado desses problemas todos, ela foi para um hospital psiquiátrico, que foi onde ela conheceu o terapeuta Otto. E a história dele também é muito interessante, pois ele dizia ter uma irmã mais velha em criança, e a irmã dele tinha o mesmo problema que a None, em que tinha pesadelos realistas e muito assustadores. E a irmã dele dizia que nesses sonhos ia para sítios muito macabros, onde sempre havia monstros terríveis. E Otto era muito fascinado com esses sonhos da irmã dele, pois cada sonho se encaixava um com o outro. Sempre que ela ia dormir, sonhava com diferentes histórias, uma vida completamente diferente em um outro mundo. E conforme o tempo foi passando, a situação da irmã do Otto foi piorando cada vez mais, pois tinha vezes que quando ela ia dormir, simplesmente ela deitava na cama e desaparecia, e só voltava a aparecer de manhã, até que havia vezes em que ela ia dormir e desaparecia durante vários dias, até um dia em que ela desapareceu para sempre, e nunca mais voltou, nem ninguém soube o que aconteceu com ela. Otto então enlouqueceu com isso, e ele acreditava que havia outro mundo dos sonhos, no qual a irmã tinha sido levada. E foi então que ao crescer, ele começou a lidar com crianças que tinham os mesmos pesadelos que a irmã dele tinha, como por exemplo a protagonista None, que estava a passar pelo mesmo. Otto então fazia várias experiências bizarras para tentar descobrir algo sobre essa outra dimensão de pesadelos que ele acredita que existe. E é praticamente isso. Durante os capítulos do podcast vamos ver várias consultas longas que ele tem com a None, em que ele tenta desvendar mais segredos desse mundo.
Ele faz perguntas à Noon para tentar entender essa dimensão, que nós sabemos que é o universo do Little Nightmares. E com isso, qual é a conclusão que chegamos sobre o universo do Little Nightmares? Para começar, existem dois mundos. O mundo normal em que nós vivemos e temos também o mundo dos pesadelos. Uma realidade alternativa à da vida real que nós conhecemos. E de alguma forma, muitas crianças quando dormem são levadas temporariamente para essa dimensão. Até que passado algum tempo, elas desaparecem da vida real para sempre e ficam lá presas naquele mundo dos horrores. E nunca mais voltam. E então, nós finalmente conseguimos entender que esse mundo é onde se passa todos os jogos do Little Nightmares. Onde tudo funciona de forma diferente e macabra. Um lugar onde o tempo não faz sentido, onde não existem leis da física. E apenas crianças podem entrar nesse mundo, crianças traumatizadas em uma situação constante de medo. E essas crianças têm uma habilidade especial nesse mundo, que é uma coisa que nós já sabemos e já vimos acontecer anteriormente nos jogos. E a razão das crianças que vão para essa dimensão terem essas habilidades é que aos poucos, quanto mais elas forem para essa ultra realidade assustadora, elas vão começar a se corromper. E mais difícil fica de elas voltarem para casa. E no futuro talvez elas se transformem em algum monstro. Então todos os monstros que nós já vimos até agora, eles já foram crianças, que foram corrompidas por essa dimensão e ficaram eternamente presos dentro dela. Daí o sentido do nome da franquia desde o início, Little Nightmares, ou seja, Pequenos Pesadelos. Até o facto do título ser Pequenos Pesadelos tem um significado explicado no podcast, em que eles disseram que quando uma criança é levada para esse outro mundo alternativo, tem um detalhe em que ela tem de passar por uma espécie de ponte entre os dois mundos, e normalmente é um corredor enorme e sombrio cheio de fumaça. E se vocês se lembram, esse era o corredor em Little Nightmares 2, em que Mon tentou chegar ao fim várias vezes para libertar o Thin Man. E isso significa que várias vezes durante os jogos os protagonistas acordam e o que estava a acontecer eram eles a dormir. Como se sempre que o Mono passava por aquele corredor, ele tinha-se deitado na cama para dormir e estava novamente a sonhar com aquele mundo. Mas nós não vemos isso acontecer. Mas de facto os protagonistas vivem no mundo real e eles achavam que dentro daquele mundo era apenas um pesadelo bizarro e realista que eles estavam a ter, que na verdade é outra realidade diferente da nossa. E tudo isso comprova uma teoria que eu tinha falado há muito tempo atrás no canal, em que as crianças foram parar àquela dimensão acidentalmente. Durante os capítulos do podcast, nas sessões da terapia que a Nono tem, ela às vezes dorme durante as sessões e, inclusive, desaparece do local onde estava e só volta a aparecer quando o sonho acaba. E ela é teletransportada novamente para aquele mundo e ela vai se acostumando cada vez mais a essa realidade, até que no final ela vai para esse mundo de uma vez por todas e nunca mais volta para a vida real. É como se ela deixasse de existir no nosso mundo. E o Otto, apesar de não ser criança, ele quase consegue ir para esse mundo. E ficamos com dúvidas de quem seriam os personagens deles os dois em Little Nightmares. Existem teorias que dizem que a personagem do Otto
é o Finman, que a irmã dele é Six. Quanto à irmã do Otto ser Six, eu até posso considerar, pois até faz sentido. Mas não acho que o Finman seja o Otto, pois apesar de ambos serem adultos, o Otto não conseguiu entrar naquele mundo. Quase conseguiu. Mas se ele ainda tivesse entrado, enquanto criança, talvez ele podia ser o Mono e no futuro iria tornar-se no Finman, como nós sabemos. Só se ele depois conseguiu entrar naquela dimensão, mas isso não sabemos. Mas a irmã do Otto pode realmente ser a Six. Aliás, durante o podcast, ouvimos o Otto a chamar a irmã dele por Cici, que é uma pronúncia idêntica a Six. Eu ainda não assisti o podcast, mas estou interessado em fazê-lo e acho que realmente vale a pena, pois assim conseguimos entender muito mais como funciona este incrível universo que nós tanto amamos. Prontos, malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Deu muito trabalho a fazer este vídeo, por isso, por favor, eu peço-vos que deem o vosso apoio e agradeço muito que o façam. Por isso, obrigado a quem assistiu este vídeo até ao fim. Cuidem-se, porque isto não está fácil e fui!